Bom, eu espero que vocês estejam acompanhando então esses conteúdos. Obviamente essa primeira parte ela é mais teórica. A gente falou um pouco do histórico, do dinheiro, do funcionamento dos bancos e agora a gente vai entrar num exercício realmente prático. Eu fiz um exemplo bastante simples, bastante didático e eu espero então que você consiga acompanhar e aplicar então esse conteúdo. Dando continuidade, então, temos como nós fazemos para controlar o dinheiro. Primeiro, é necessário uma relação dos gastos, aqueles recorrentes, todos os itens que representam desembolso para você e também as suas expectativas de receita. E sempre é importante pensar numa reserva para constituir uma poupança ou um fundo de investimento. Então, normalmente, nossas receitas vêm do salário, isso é um exemplo, não é? E a gente fez um levantamento de possíveis gastos, né? Despesas com a casa, alimentação, transporte, né? Saúde, lazer, prestações, contas do cartão de crédito. Para simplificar, nós estamos nominando essas despesas, casa, alimentação, transporte e saúde, como despesas fixas, como valores constantes que acontecem aí no nosso mês a mês, né? E essa questão de lazer e prestações aí de cartão de crédito e tudo mais, nós estamos chamando de gastos variáveis. Bom, então no nosso exemplo nós temos aí salário de R$1.000 e despesas então que tem aí uma outra natureza, né? Cada item então já classificado. Nós vemos que quando a gente tem uma receita de 1.000 e despesas na ordem de 950, é óbvio que sobram aí então R$50. Bom, aí como é que nós fazemos essa projeção dos gastos? A gente estipulou algumas premissas, né? Então nós estamos fazendo por um período de 4 meses, a gente sabe que no mês 2 termina então uma prestação de R$30, no mês 3 nós vamos fazer um passeio, então o nosso lazer terá um custo adicional de R$35 e no mês 4 a gente sabe que a gente vai fazer mais uma prestação, porque estamos doidos para comprar alguma coisa que vai incorrer em parcelas de R$40. Então, nosso fluxo, a nossa relação de despesa, né, como nós sabemos, então, obedecendo aquela nossa nomenclatura, gastos fixos, então, no valor de 745, e os nossos gastos variáveis, né, no valor de 205, totaliza, então, R$950. Bom, no mês 2, sabemos que uma prestação vai terminar, então, a nossa prestação, que era R$130, passa a ser R$100, a gente já tem essa informação, né? Então, o nosso nível de custo, de gasto, ele diminui no mês 2. Bom, mas no mês 3 nós vamos fazer um passeio, e o nosso lazer, que tem um custo médio, né, de R$75, então, passará a ter um custo de R$110. E no mês 4 aumenta as nossas prestações, consequentemente aumentam os nossos gastos naquele mês, né? Considerando que os gastos fixos são fixos, né? Então eles se mantêm e a gente não fez qualquer alteração. Bem, então nós temos um total aí de gastos fixos nesse período de 4 meses e 2.980, num total de 3.785. Então, nós vamos fazer, a partir daí, um fluxo de caixa, né? Nós vamos fazer uma projeção desse caixa, como fica. Sabendo que nós temos que considerar o dinheiro que nós já temos, né? Tudo que é recebido, tudo que é desembolsado ao longo dos meses. E lembrando que também a gente pode registrar uma saída de caixa para investir ou para colocar numa poupança. Vamos só ver esse mecanismo, como ele funciona. Bom, ele tem o seguinte, a gente fez um exemplo aí de 2 períodos de 2 meses, né, onde eu não tenho, né, nenhum saldo inicial, eu recebo os 1.000, gasto os 950, me sobra os 50 no fim do primeiro mês. Obviamente, no começo do segundo mês, esses 50
estará então no meu caixa. Eu recebo mais 1.000, gasto aqueles 920, lembra? Porque uma prestação acabou, e eu sei que eu posso investir ou poupar uns R$ 70, porque o meu caixa ficará mais ou menos no mesmo nível, né? Então eu já separo esse dinheirinho para a poupança. Bem, a partir daí, então, nós vamos fazer o exercício. Nós vamos utilizar aqueles valores que a gente já projetou e vamos tentar poupar, então, R$ 70 todos os meses a partir do segundo mês. E, obviamente, o mais difícil, mantendo o saldo final positivo. Como fica? Então, o primeiro mês já é o nosso conhecido, nós não tínhamos nada, recebemos 1.000, gastamos, né, os 745 fixo e mais aí os 205 variáveis, né, o nosso 250, sobrando esse 50, que será o nosso saldo inicial do mês 2, voltamos a receber os 1.000, né? A nossa prestação, então, teve aquele decréscimo e nossa poupança, então, será alimentada em R$ 70. Assim mesmo, ainda ficamos com um saldo final de R$ 60. Bom, no mês 3, este saldo final passa a ser o saldo inicial, temos novamente o recebimento dos 1.000, o mesmo perfil de gastos, com exceção do nosso passeio, no mês 3, aumentando um pouquinho os nossos gastos com lazer, mas assim mesmo ainda conseguimos poupar os R$ 70 almejados. Ainda fechamos o caixa com uma situação positiva. No mês 4, vejam só, né, os nossos gastos, então, eles aumentam um pouquinho, porque contraímos mais uma prestação. Conseguimos fazer a poupança dos R$ 70, mas olha, o nosso caixa quase zerou. Nós estamos aí com R$ 5 no azul, porém com um saldo bastante reduzido. Bom, nós temos então uma posição final que é, né, como podemos ver, começamos com 0, recebemos 4.000, ganhamos ou gastamos, né, 3.995, sobrando então os R$ 5. Bom, e aí o que acontece com a nossa poupança? Obviamente também ali teve um movimento, né? Então nós sabemos que ele também segue um mecanismo parecido. Nós teremos aí um saldo inicial, os depósitos todos que a gente fizer, menos as retiradas, se precisar, mais os juros que são contabilizados. E no final de cada mês teremos uma posição final de um saldo final, não é? Bom, olha aí, como ficamos então? Considerando um rendimento de 1% ao mês, né? No primeiro mês não poupamos nada, no segundo mês poupamos R$ 70, colocamos logo no comecinho do mês, porque já sabíamos, não é? Que poderia sobrar. Isso daí está rendendo para a gente, no mês 2, 70 centavos, e veja, o nosso saldo já cresceu um bocadinho. No mês 3, então, novamente o depósito de 70, já temos um juro um pouco maior. No quarto mês, ainda os 70, e temos um pouco mais de juros, porém temos um saldo acumulado aí já de 212. Não tínhamos nada, poupamos 210, estamos contabilizando os juros aí de 2,82, ficando com um saldo de 212,82. Então, poxa, nosso caixa está só com R$ 5, mas nós temos 212 na poupança que podemos lançar a mão se precisarmos. Bom, como é que a gente usa o dinheiro então, né? Só esse exemplo para a gente perceber algumas coisas, né? Primeiro, a gente pode utilizar sem qualquer critério. Recebemos, gastamos e acabou. Quais são os resultados? A gente pode se endividar, a gente pode não conseguir o que a gente precisa ou deseja, a gente pode se sentir muito, muito frustrado. Na opção 2, a gente pode utilizar com moderação, mas sem constituir reserva. E aí, quais são os resultados? Estaremos despreparados para imprevistos futuros, porque não teremos nada onde recorrer, e podemos perder oportunidades interessantes também. E a
terceira opção, formar uma poupança, por menor que seja, um pecúlio, tá certo? E aí nós teríamos então o controle dos nossos gastos, até porque a gente vai ter essa preocupação de poupar, uma reserva para os imprevistos, um aproveitamento melhor aí das oportunidades que surgem e um sentimento de prosperidade. Eu gostaria de trazer para vocês que prosperidade é um estado de espírito, ele é um estado mental, ele é um fluxo de abundância de várias coisas, inclusive do dinheiro, né? Mas não só do dinheiro, também de saúde, de amigos, de oportunidades, de coisas boas que podem chegar para a gente. Então é fundamental criar mesmo uma mentalidade de abundância, né? Para que a vida realmente seja mais equilibrada e mais plena. Eu gosto muito da frase de Napoleão Hill, que ele diz que tudo que a mente consegue conceber e acreditar, consegue realizar. Ele fez uma pesquisa com 25 mil pessoas bem-sucedidas ao longo da sua vida e constatou que isso era um padrão, ou seja, aqueles que conseguiram realmente um estado de prosperidade, assim o fizeram porque tinham essa mentalidade já voltada para esse fluxo maior aí de abundância na sua vida. Bem, era tudo que eu tinha para dizer por enquanto. Eu estou deixando aqui algumas referências bibliográficas para vocês, né? Recomendo muito A História da Riqueza do Homem. É um livro para colegial, ele é bastante simples, mas extremamente rico se a gente quer entender um pouco a história do dinheiro. Existe aí um caderno pedagógico do SESI, né? Bastante interessante também. O Banco Central, ele tem aí uma proposta de educação financeira nas escolas, bastante interessante. O livro, né, de 3 autores, aí, Contabilidade e Finanças para Não Especialistas, dá uma ideia um pouco mais aprofundada, e tem um site aí do Banco Central que conta um pouco a história, mostra um pouco aí a questão do funcionamento do dinheiro. Bom, era o que eu tinha para hoje, espero que vocês tenham apreciado esse conteúdo. Eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias, que façam mesmo o levantamento dos gastos, que separem então os gastos fixos dos variáveis, que façam lá a sua projeção dessas despesas todas, que criem então o seu próprio fluxo de caixa e principalmente que reserve algum valor para a constituição de uma reserva. Isso deixará você, primeiro, mais consciente mesmo do que te espera em termos financeiros e com um pouco mais de possibilidade, um pouco mais de jogo de cintura toda vez que surgir algum imprevisto, alguma intempérie financeira. É isso por hoje, eu deixo para vocês um grande abraço, espero vê-los então no próximo conteúdo. Até lá e fiquem bem!